Oi, galera! Hoje a gente vai fazer uma aula sobre o capítulo 6, galera aí do segundo ano. O primeiro conceito, não é, que a gente vai trabalhar nesse capítulo é o conceito de tecnologia, especificamente o conceito de cybercultura. O capítulo inicia falando de Pierre Levy, que é um filósofo do período contemporâneo, que vai trazer esse conceito, que é algo extremamente diferente, porque muda completamente a estrutura do século XX. As tecnologias, as novas tecnologias, não é? Informática, internet, computador, vão modificar as estruturas de comunicação no mundo. E no século XXI, especificamente, vão mudar completamente essas estruturas. É interessante pensar sobre o conceito de tecnologia, porque na obra de Stanley Kubrick, 2001, Uma Odisseia no Espaço, aparece uma cena em que um homem, lá do período antigo, aliás, período pré-histórico, ele encontra um osso grande, não é? Uma estrutura grande, e ele utiliza aquele osso como uma ferramenta. Ele utiliza como uma ferramenta de poder. Na época, né, na estrutura da cena, não é? O que era importante para aquelas civilizações? A água. A água era muito importante, então eles lutavam pelo território que tivesse água. E aquele homem, quando encontra aquele osso, ele utiliza essa ferramenta para assumir uma estrutura de poder perante os outros companheiros. Então, a tecnologia, ela sempre esteve associada ao poder. Francis Bacon, que é um filósofo do período moderno, da Idade Moderna, ele vai fundamentar, assim como outros filósofos, essa ideia, não é? Tecnologia sempre associada ao poder. Na época, na Idade Moderna, ela fica muito evidenciado isso porque as culturas utilizam, os europeus utilizam as tecnologias marítimas para invadir as colônias, não é? Inclusive o Brasil é invadido, né, nessa época, e eles utilizavam as tecnologias para dominação, domínio, não era uma invasão pacífica, nem tampouco uma associação, uma ideia, por exemplo, de vamos aproveitar as riquezas culturais desse povo. Não, era uma ideia de poder, simples poder. Eu vou invadir esse lugar, eu vou retirar o ouro, as riquezas, enfim, e depois vou utilizar isso, não é, para as minhas estruturas. Uma outra questão interessante para a gente pensar com relação a essa ideia da Idade Moderna, ela só vai começar a se modificar a partir da década de 70, 1970. Por quê? A partir da ida, não é, das viagens espaciais da NASA e da Rússia, não é, que são aquela corrida espacial que acontece naquele período, finalzinho ali da década de 60, quando o primeiro homem vai à Lua, os primeiros seres humanos vão ao espaço. O que acontece nesse período? As pessoas percebem que o planeta Terra ele é finito. É uma ideia bastante recente, não é? E aí começam os movimentos ecológicos, os movimentos ambientalistas, que hoje são super presentes no nosso contexto, mas na Idade Moderna ninguém pensava nisso. Então, quando os europeus chegaram nas Américas, eles não estavam pensando em preservar as riquezas, eles pensavam apenas em usurpar, não é? Pegar essas riquezas. Então, isso é interessante que a gente pense como o contexto faz, modificando a ideia de tecnologia, o próprio conceito de cultura. Outra coisa interessante também, que a gente pode pensar é o seguinte, por exemplo, Karl Marx, ele criticou muito as tecnologias, principalmente a indústria fabril, e criticava, era um duro crítico do capitalismo, mas é interessante a gente pensar o seguinte, Mahatma Gandhi, que é um pacifista, ele não criticava as máquinas, ele não achava as máquinas ruins,
para os seres humanos. Inclusive, quando ele falava, não é, para o seu povo lá na Índia, para os indianos, ele dizia: pessoal, não quebrem as máquinas. Não são as máquinas que oprimem vocês, são os seres humanos que provocam a opressão. Então é interessante a gente pensar sobre isso, não é, essa diferença de ideias, essa mudança de perspectiva. Já no século XX, os pensadores da escola de Frankfurt, principalmente Adorno e Horkheimer, não é, eles vão criar um conceito novo chamado indústria cultural, que basicamente quer dizer o seguinte: os seres humanos inventaram toda essa tecnologia para facilitar a vida da gente, facilitar a vida da humanidade, não é? Só que, o que aconteceu? Toda essa tecnologia acabou escravizando ainda mais a humanidade. Então hoje nós somos meio que escravos de todo esse aparato, não é? Todas essas invenções. Querem ver um exemplo? Então, por exemplo, antigamente não existia essa questão aí de ovos de Páscoa, não é? Todo esse frenesi com relação à época da Páscoa. As pessoas não tinham esse hábito. Havia o hábito de pintar ovos na época da Páscoa, esse é um hábito bastante antigo, mas não esse frenesi consumista. Hoje existe quase que uma obrigação de você presentear alguém em períodos, não é? Como a Páscoa, por exemplo. Então, aquilo que era para facilitar, hoje, por exemplo, qualquer pessoa, não preciso fazer um ovo de Páscoa, posso ir no mercado, enfim, comprar um ovo de Páscoa. Teoricamente, facilita a humanidade. Acontece que, ao mesmo tempo que facilita, escraviza. E o próprio prazer acabou tendo essa questão de escravização, não é? A pessoa faz coisas meio que por obrigação. Finalmente, não é, para finalizar, Pierre Lévy ele termina falando ali no capítulo sobre a questão de que as tecnologias elas deveriam ser democráticas, deveria ser para toda a humanidade. Isso não acontece. Aí a gente traz o exemplo ali da Índia, não é, que é um país extremamente é um país de ponta em tecnologia, tem muitas empresas de software, hardware na Índia, mas é um país onde tem muitas pessoas que não são cidadãos digitais, ou seja, é um país muito desigual, tem muita desigualdade. E as tecnologias de ponta, elas não são acessíveis para todos, não é? Quando elas chegam as pessoas chegam a ter acesso a essa tecnologia, ela não é mais considerada uma tecnologia de ponta. Então isso também é um paradoxo na nossa realidade. Por fim, a atividade, não é, desse vídeo, a atividade que vai ser avaliativa, eu gostaria que vocês fizessem uma outra leitura, um outro olhar para aquele filme que eu pedi para vocês assistirem, O Ponto de Mutação, que é baseado na obra de Fritjof Capra. Eu gostaria que vocês tivessem esse olhar mais ambiental, né, pensando realmente nas questões ecológicas. E eu gostaria que vocês fizessem um trabalho rápido, uma narrativa, não é? 1, 2 parágrafos sobre isso, trazendo alguma parte, alguma invenção científica e que, na opinião de vocês, assim, como essa invenção poderia ser melhor aproveitada, utilizada de uma forma realmente ecológica, cuidando realmente do meio ambiente, do nosso planeta. É isso aí, até a próxima, pessoal!